Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 13, última lição dessa escola sabatina. Já aproveitando, a nova lição é sobre o livro de Efésios. São 14 lições. Começa com Paulo aos Efésios e termina com a essência de Efésios. O padrão aqui do eu vou continua aqui na lição, né? E também a introdução fala sobre o autor. Logo a página 5, na lição do Adultos Professor, né? Logo a página 5 nós temos aqui a introdução, que fala sobre o autor John K. McVeigh, eu acredito, John K. McVeigh. Ele é PhD, reitor e professor de religião na Universidade de Walla Walla, em College Place, Washington, Estados Unidos, onde atua desde 2006. Ok? Então, é a lição sobre o livro de Efésios. Considerando aí que nós tivemos uma lição sobre o Apocalipse, eu acredito que apesar do livro de Efésios também ser um livro de difícil compreensão, nós tivemos uma lição aí bem densa, né, durante essas 13 semanas. Logo mais nós iniciamos com oração e que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos perdoe por nossas falhas, pecados cometidos, esteja conosco, nos dê a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Iluminados com a glória de Deus. Deixa eu colocar isso para cá. O verso para memorizar está em Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18, 1. Então, o livro de Apocalipse 17 fala: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, né? Fala da condenação do prostituto que está sentado sobre muitas águas. Termina dizendo o quê? E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, logo após essa visão, ele vê então o anjo descer. E aí, nesse contexto da visão, eu acredito que você se lembre, é dito que ele fala: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, coito de espírito imundo, toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, os reis da terra fornicaram com ela, mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então veja que esse é o contexto de Apocalipse 18, não é? É o contexto de queda de Babilônia, que ele fala e que esse anjo tem grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Cedo ou tarde, os eventos finais se desenrolarão. Não sabemos exatamente quando, nem como, mas temos informações suficientes. Haverá algum tipo de legislação que irá impor a observância do domingo, em contraste com a guarda do sábado. Essa, obviamente, nós estamos transmitindo aqui a visão adventista e é claro que nós tivemos uma introdução ao assunto, né? A demonstração do assunto, ela requer muito mais evidências, mas nós já demos aqui uma introdução para que você possa ter em mente qual é a crença e tentar entendê-la aí no contexto do Apocalipse. O Apocalipse nos mostrou as questões fundamentais em jogo, os agentes cruciais envolvidos e, em termos gerais, nos contou o que vai acontecer quando, ao invés de adorarem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo adorarão a besta e a sua imagem. Em outras palavras, todos que escolheram seguir o Senhor Jesus e obedecer aos seus mandamentos terão seus nomes no livro da vida. Quanto melhor é estar no registro de Deus do que no registro do homem. Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia para pregar essa mensagem ao mundo. Assim, precisamos ser convertidos à verdade como está e é em Jesus, e sermos transformados em novas criaturas pelo Evangelho eterno, o qual está centrado na morte de Cristo por nós e garantia da nossa salvação nele. Eu acredito que em todo o contexto bíblico você já deve ter percebido que não basta ter uma crença,
Não basta acreditar que é algo verdadeiro. Você precisa estar disposto a viver por esse algo que você acredita. Então, não basta acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, se eu e você não estivermos dispostos a seguir o que está nela. Se eu e você não estivermos dispostos a seguir mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Então, nós vemos que a ideia de marca na mão ou na testa, a ideia de que basta que, ou vamos pensar o seguinte, se uma pessoa não acredita em algo, se ela é enganada e com esse engano alcança o objetivo de fazer com que essa pessoa não acredite em algo, então ela não vai obedecer. Então ela tem a mente dela ali tomada, vamos dizer assim. Ela tem a mente dela ali, a compreensão dela prejudicada por esse engano. No entanto, quando uma pessoa, e também pode ser o caso de uma pessoa estar enganada e não querer sair desse engano. Ela não querer encarar a realidade dos fatos, encarar que de repente ela está sendo enganada. Mas também pode acontecer de uma pessoa não ser enganada, ou ter sido enganada e aprender, e depois verificar que o que ela acreditava era um engano, mas ainda assim não ter força para resistir. Né? Se você olhar, por exemplo, a parábola em que Jesus fala dos solos em que a semente caiu, você vê que houve pessoas que aceitaram de bom grado a palavra, mas os problemas que surgiram, as riquezas da vida, as tentações, a pessoa acreditou que aquilo poderia ser útil para ela, poderia ser benéfico. Mas diante das circunstâncias da vida, ela rejeitou. Então isso é um grande problema. E tendo isso em mente, vamos para a lição de domingo, preparação para a crise final. Que alerta Paulo fez sobre os últimos dias da história? Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6. Vamos primeiro ler algumas partes do comentário, depois vamos ler o texto bíblico. O apóstolo instou os crentes em Tessalônica a vigiar e ficar sóbrios no contexto da segunda vinda de Cristo. Declarou que eles eram filhos da luz e não estavam em trevas. Jesus usou a expressão vigiar em conexão com oração sincera e genuína. Vigiar é estar espiritualmente alerta, e ser sóbrio é levar a sério a época em que vivemos. Ellen White declarou, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 26. Nós que conhecemos a verdade deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo, como uma terrível surpresa. Bom, é claro que você já deve ter visto nesse canal que nós não temos o hábito de fazer leituras fora de contexto. Como são muitas partes da lição e nós temos uma parte bíblica aqui, nós vamos focar nessa parte bíblica. Você já deve ter percebido que, por exemplo, se uma pessoa é enganada sobre os fatos e ela só vai se perceber que foi enganada, só vai se permitir verificar que foi enganada sobre quando o fato efetivamente ocorre, quando realmente não há mais como fugir daquilo, então isso para ela é uma surpresa. Se alguém tem uma noção diferente do que vai acontecer em termos de profecia, ela pode ser atingida de surpresa. Se ela busca a compreensão da profecia, possivelmente ela não seja atingida de surpresa, ainda que ela não tenha toda a compreensão do que vai acontecer. Se ela tem a noção de que essencialmente o cenário vai ser um determinado cenário, ela não vê com surpresa o que vai acontecer, mesmo que não aconteça todas as coisas que ela esperava. Mas se ela tem uma noção totalmente fora da realidade sobre o que vai acontecer, possivelmente ela será atingida de surpresa. Ou se ela tem uma visão fora da realidade suficiente para ela não perceber, ela vai ser atingida de surpresa. Então, veja que o estudo das Escrituras, ele precisa ser amplo, ele precisa ser contínuo. Hoje de manhã, pastor da igreja aqui, do distrito que eu frequento aqui, em Mogi, ele falou sobre um local onde as pessoas podem ler capítulo por capítulo da Bíblia com alguns comentários ali. Reavivados por sua palavra, Mundo Adventista. Então, se você quiser procurar aí, eu acredito que é uma opção para você que de repente quer refletir sobre um capítulo da Bíblia por dia, ainda que você venha ler mais durante o dia, mas para você ter aí
um capítulo por dia para refletir, e lá você pode seguir a sequência, né? Ou buscar, de repente, se você quiser entender ver alguns comentários sobre capítulos de livros proféticos, etc. Eu acredito que você acesse lá. O que não tiver ainda, eu creio que possivelmente no futuro esteja. Então, é uma opção de você estudar. Vamos lá, então, para 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então ele fala assim, olha, sobre todos os detalhes em específico sobre a volta de Jesus, você sabe que não precisa que eu escreva a vocês, porque vocês sabem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então existem coisas que nós não vamos saber exatamente como ocorrerão, em todos os seus detalhes mínimos, né? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então ele já está avisando, olha, apesar de nós não sabermos exatamente todos os detalhes, todinhos os detalhes que vão acontecer, nós sabemos o cenário em que as coisas vão ocorrer. Então ele fala, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então, ou seja, haverá uma paz aparente, visto que não haverá uma paz real, não é? Como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, ou seja, vocês já não estão ignorantes a respeito desse assunto, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então veja, ele está dizendo o seguinte, olha, o dia do Senhor realmente virá como ladrão de noite. Para quem? Ou seja, para quem ele vai ser uma total surpresa? Ele vai ser uma total surpresa para aqueles que estão em trevas, para aqueles que não têm a compreensão das Escrituras. No sentido de que muita coisa ali vai pegar as pessoas de surpresa. Mas, por exemplo, nós não sabemos o dia exato que Jesus virá. Mas sabemos todos os cenários em que isso vai acontecer. Então, independente do dia exato em que ele vier, nós não vamos ser pegos de surpresa. Então, esse dia não irá nos surpreender como um ladrão. Por quê? A vinda de Jesus nesse dia não irá nos surpreender como ladrão, porque nós compreendemos o cenário para que, independente do dia exato em que isso ocorra, ou do ano exato em que isso ocorra, nós sabemos o cenário, então nós vamos ser pegos de surpresa. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então veja, ele fala assim, olha, nós sabemos, mas isso não significa que nós não devamos vigiar. Ou seja, não basta saber o que vai acontecer. É preciso, vamos ver aqui, ok? Não basta saber, nós precisamos nos preparar. Então veja, devemos vigiar, não podemos dormir como os demais. Porque os que dormem de noite, os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos o dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Ou seja, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Obviamente, ele não está falando sobre a vigilância espiritual, de deixarmos de vigiar espiritualmente, porque ele fala o quê? Sejamos sóbrios, vigiemos, sejamos sóbrios. Então, aqui é o verso 10, ou seja, ele morreu por nós, para que quer sejamos acordados, quer dormimos, vivamos unidos com ele. Obviamente, ele não quer dizer quer estejamos dormindo espiritualmente. Não é esse o aspecto a que ele está se referindo aqui. Ou seja, se nós estivermos sóbrios, se nós tivermos a noção do que vai acontecer, esse dia não virá de surpresa. Então, fisicamente, quer sejamos vigilantes ou dormindo, estando espiritualmente preparados, nós estaremos tranquilos. Tranquilos em termos assim, com a consciência de que Deus está conosco. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, e aqui ele vai falar sobre a liderança, reconhecer os que trabalham, presidem e vos admoestam, tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então,
o principal alerta que ele faz é, olha, nós temos acesso suficiente às informações bíblicas para que esse dia não nos pegue como ladrão. Para que os eventos que antecedem esse dia também não nos peguem como ladrão. Para que no nosso dia a dia não tenhamos surpresas desagradáveis. E ao mesmo tempo ele diz, não basta o conhecimento teórico. Obviamente que se você não tem nenhum conhecimento teórico, você vai se preparar como? Se eu não sei construir uma casa, como é que eu vou construir? Eu posso saber e não construir, mas não saber e construir fica difícil, não é? Então veja, se eu não sei como me preparar para o que vai acontecer, então vou vigiar no quê? Agora, a partir do momento que eu sei, ou seja, eu preciso do conhecimento teórico, evidentemente. E a partir dele eu passo a praticar, vigiar. E aí, ou seja, ele fala, ó, seja sóbrios. Não se embriague com as coisas do mundo, com as coisas que são transmitidas e que estão aí para enganar as pessoas. Revise Daniel 2. Quando ele fala revise Daniel 2, é para você na sua casa aí, né? Analisar Daniel 2. Nós vamos comentar algumas coisas aqui. E observe a sequência de reinos que surgiram e se foram, exatamente como previsto. Podemos confiar que tudo que Deus disse que vai acontecer realmente acontecerá? Cristo nos deu mensagens referentes aos últimos dias, para que, sabendo o que está por vir, nos preparássemos para os eventos. As profecias de Daniel e Apocalipse, combinadas com o dom de profecia moderno, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? As profecias de Daniel e Apocalipse, mais a leitura dos livros de Ellen White a respeito do assunto, sempre sujeitando, obviamente, os livros de Ellen White à Bíblia e não o contrário, como muitos fazem, né? Ou seja, você lê os livros de Ellen White, mas sem se esquecer que eles são sujeitos à Bíblia e não substituem a Bíblia. Então nós devemos estudar a fundo, principalmente o quê? Principalmente a Bíblia. No caso, em relação a esses livros, principalmente os livros de Daniel e Apocalipse. Né? Entendendo que a Bíblia é sua própria intérprete em última análise. Então vamos lá para Daniel 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve sonhos, seu espírito se perturbou, mandou chamar os magos, astrólogos, né? E aí ele falou do sonho, Daniel 2. E aí os caldeus disseram para ele, ó, dize o sonho. Aqui estamos em Daniel 2. E aí ele falou assim, não, eu quero que vocês me digam o sonho. E eles falaram, rei, nós precisamos que o senhor diga para nós o sonho. E aí ele fala, vocês querem ganhar tempo, porque vocês não têm condição de saber o sonho, etc. E aí ele faz uma acusação séria e grave contra eles ali, então eles percebem que estão numa situação muito difícil. Aí eles falam, olha, é muito difícil isso, né? Só os deuses podem fazer isso. Então aqui nós já vemos que, ao contrário das pessoas que entendem que a limitação humana é uma limitação a Deus, porque nós somos limitados. Então só os deuses podem falar. Por quê? Porque na crença deles não havia como haver uma interação entre a divindade e a humanidade. Então veja, Daniel também reconhece que ele não tinha condição de saber. Mas ele fala o seguinte, olha, mas Deus me revelou, ou seja, Deus sabe. E Deus saber já é o suficiente. Porque ele sabendo, ele me revela, eu passo a saber o que acontece, mesmo não tendo eu essa capacidade por mim mesmo, eu tenho como, aliado com Deus interagir comigo e suprir, ou seja, não há limites em termos de conhecimento ao ser humano quando ele interage com Deus. Porque Deus supre toda e qualquer dificuldade no ser humano. Então não existe nenhum conhecimento que o ser humano não saiba que seja impossível dele saber por ele ser limitado. Porque Deus sendo ilimitado, ele compensa isso. E aí veja só o que ele diz. Aí a informação chega até Daniel. E Daniel fala com seus amigos, eles oram, pedem que Deus, pela sua misericórdia, informem a eles sobre o mistério, sobre algo que eles não tinham acesso, nem condições de acesso alguma. E aí ele chega então, fala com o rei, ele fala, olha,
Primeiro ele fala, olha, em primeiro lugar, não sou eu que estou, por minha capacidade, revelando esse sonho ao Senhor. Nós, pela comunhão com Deus, pedimos que pela misericórdia dele nos informasse. Então, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, estações, remove os reis, estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, o que Daniel está dizendo aqui, olha, qualquer limitação humana, ela pode ser perfeitamente suprida pela sabedoria divina, pelo poder divino. Então, não há nada que o Senhor venha falar que desde que Deus queira revelar, não há nada que fique escondido. Não há nada, né? Não há limites para a sabedoria e para o poder de Deus. E, consequentemente, não há limites para o que pode ser revelado para o ser humano. A questão está, muitas vezes, no quê? Na condição do ser humano receber aquela revelação naquele momento. Ele diz, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto ao rei. E aí, ele vai, conversa com o rei, depois de ter agradecido, ele fala, olha, o segredo que o rei quer, nem sabe, né? Ninguém pode declarar. Nenhum ser humano pode declarar. Né? Aliás, somente um ser que tem acesso ao seu pensamento é o que fica aqui subentendido. Somente um ser capaz de conhecer o pensamento do rei a ponto de conhecer até mesmo o sonho que o rei teve em um dia de sua vida, é que ele pode fazer. E ele fala, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Então, assim, esse Deus que é capaz de conhecer todo e qualquer mistério, ele revela para nós, ele supre toda a nossa limitação de conhecimento. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesse na cama são esses. E aí ele fala o sonho ao rei. Aí tem todo o simbolismo aqui, né? E aí ele explica, olha, tu, ó rei, rei dos reis, né? A quem o Deus do céu tem dado o reino, ele fala assim, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti virá outro reino, logo abaixo do teu virá outro reino, ou inferior ao teu, como alguns entendem assim, e pode ser inferior no sentido de menos potente, ou inferior no sentido daquele que está logo abaixo na visão, ele vem, né? Depois disso vem ainda um terceiro reino de bronze, o qual dominará toda a terra, e depois virá um quarto, e ele fala desse quarto, e ele dá uma atenção especial a esse quarto reino, que fala que a tudo quebra, a tudo esmiuça. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, aí ele fala, olha, depois desse quarto reino, haverá uma divisão de reinos aí, e haverá uma parte fraca e uma parte forte, né? E aí eles não vão conseguir se misturar, eles vão tentar se misturar para se fortalecer, mas eles não vão conseguir. Sempre haverá uma fraqueza e um aspecto frágil, um aspecto forte ali, que vai impedir que eles sejam uma unidade total como os outros eram antes, etc. E ele fala assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, não passará a outro. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E aí, basicamente, esse é o contexto de Daniel 2, ou seja, ele fala, olha, entre todos os reinos, a partir de Babilônia vão surgir os reinos, aí no decorrer do livro de Daniel ele fala sobre os outros reinos, né? Ele fala sobre Medo-Pérsia, Império Greco-Macedônico, aí nós temos ali o aspecto de Roma e por aí afora, né? A divisão dos reinos, o enfraquecimento desse quarto reino. E aí nós entendemos o quê? Olha o que ele fala aqui. Podemos confiar que tudo que Deus disse vai acontecer? Considerando a exatidão do livro de Daniel, é tão exato que a única forma de negar isso é, como alguns afirmam, dizer que o livro foi escrito depois dos eventos. Então assim, olha, é exato sim que está escrito aí, mas foi escrito depois que aconteceu, por isso que ele sabia tudo isso. Ou seja, eles alegam que o livro de Daniel foi uma mentira, porque eles simplesmente resolveram, não, foi uma mentira, né? Negam todas as evidências existentes, né? Tentam forjar evidências. Por quê? Porque a evidência do livro de Daniel, ela é muito forte. Então, nesse momento eles dizem, olha, eu vou
deixa isso para lá, não vou acreditar nisso, é mentira. Para nós que acreditamos e considerando todo o potencial dos livros bíblicos, nós sabemos que isso vai ocorrer. Nós sabemos o quanto a Bíblia ela tem informações relevantes para nós e nós sabemos que as coisas têm acontecido conforme previsto e, portanto, nós podemos acreditar plenamente nisso. Segunda-feira, conhecer a verdade. Leia João 8,32, 7,17, 17 e 17. Que promessa Jesus fez em relação ao conhecimento da verdade onde ela é encontrada? O último apelo de Deus ao seu povo é para fugir dos erros de Babilônia e caminhar na luz da verdade eterna. A mensagem do segundo anjo é nos chamar a aceitar a verdade em vez da mentira. A mensagem do terceiro apresenta um aviso contra a marca da besta. O objetivo será alcançar a unidade mundial em um movimento de reviravolta econômica, catástrofes naturais, desordens, crise política. Os Estados Unidos acabarão assumindo a liderança nessa confederação global. Por meio desses dois erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Então, nós vemos aqui dois erros, duas coisas que entendemos que não estão de acordo com as escrituras, vão ser o foco. Não quer dizer que não haja outros enganos, é óbvio que haverá outros. Mas nós entendemos que essas duas crenças em específico, elas vão ali ser as crenças que vão ser usadas para liderar. Mas se você olhar o Apocalipse, você vai ver que, e toda a Bíblia, você vai ver que aquele que persevera até o fim será salvo. Então ele está dizendo, olha, não basta conhecer teoricamente. E, ao contrário do que muitos estudos bíblicos colocam, nós vamos aqui buscar uma visão diferente, um pouco diferente, de João 8,32. Basicamente, se você olhar esse verso de forma isolada, ele só diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você fala assim, olha, você tem que conhecer o que está na Bíblia para você ser liberto. Você tem que conhecer as doutrinas da Bíblia para você ser liberto. E realmente você tem que conhecer as doutrinas da Bíblia. Só que vamos ver o que Jesus está falando? Vamos lá. Vamos ver aqui a partir do verso... Vamos ver aqui o verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis ir? Não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não credes não creredes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então ele fala de associar a crença em Jesus e a questão dos pecados. Disseram-lhes, pois, quem és tu? Jesus disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Ele falou, já informei a vocês quem eu sou. O Messias, aquele que está ajustando as concepções errôneas sobre as Escrituras, aquele que vai... e aí ele vai especificando, né? Ele já tinha especificado isso e falou, eu já disse para vocês, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então ele fala aqui da questão da obediência. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja, ele acaba de falar da questão da obediência, ele focar na questão de morrer para os pecados, na necessidade de morrer para os pecados e não morrer nos pecados, né? Necessidade de sermos uma nova criatura, enfatiza a obediência. No verso 31 fala, permanecer na palavra. Então ele está falando, não é apenas saber o que a Bíblia ensina, mas permanecer na palavra. Permaneceres firmes na minha palavra, como a Nova Versão Internacional diz. E conhecereis a verdade vos libertará. Então o que ele está dizendo aqui é, se vocês realmente conhecerem a palavra a ponto de obedecer o que está ali,
de permanecer no que está na verdade, aí vocês vão ser libertos. E aí eles responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como disse, sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então veja que a ênfase dele aqui não é apenas no conhecimento teórico da palavra. É conhecer a palavra e buscar praticá-la. É entender o que ela representa quando você passa a praticá-la. Então veja, quando eu digo assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem estrangeiro que está das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar. Eu posso falar tudo isso. Eu posso falar sobre os 10 mandamentos, eu posso falar sobre os mandamentos que estão na Torá, que estão no livro da lei. Ora, e aí eu sei que eu tenho um dia para ser guardado. Agora, se eu não guardo esse dia, se eu não busco descansar das coisas seculares e viver uma vida espiritualmente de acordo com a vontade de Deus, inclusive no sentido de dedicar esse dia exclusivamente às tarefas que Deus quer que eu faça e deixar de lado os meus próprios pensamentos, etc., eu não vou estar liberto no que diz respeito à guarda do sábado. Se eu ler, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, mas eu não experimentar a obediência a esse mandamento no sentido de não ter outros deuses diante de Deus, eu nunca vou saber o real significado dele, porque eu não vou vivenciar esse mandamento. Ou seja, eu não vou estar efetivamente liberto, porque eu sei do mandamento, mas não obedeço. Então essa é a ênfase do verso 32. O conhecer a verdade nos libertar, é no sentido de saber o que é certo e estar disposto a fazer o que é certo. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí tem a continuidade aí, se você quiser ler na sua casa, né? Do capítulo 8, verso 32, tem os versos anteriores e posteriores, né? Vamos lá então para 7:17. O padrão, na sua casa, você pode fazer a mesma coisa, tá? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Vamos ler aqui o verso 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, do que me enviou, pela mesma doutrina que eu estou ensinando, que teoricamente vocês acham que eu não deveria saber, mas eu sei, vocês acreditam que, na mente de vocês acreditam que eu não poderia ter conhecido isso, mas eu sei. Conhecerá se ela é de Deus, fala de mim. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observa a lei. Muita gente usa esse verso de forma terrível, né? Dizendo assim, ninguém pode obedecer à lei. Jesus está dizendo que não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está determinando que ninguém pode. Ele está dizendo assim, que entre aqueles que estavam ali ouvindo, nenhum deles observava a lei, nenhum deles estava realmente disposto a se livrar do pecado. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse, fiz uma só obra e todos os maravilhais. E aí ele continua falando aqui. E aí ele faz o discurso dele. Então você vê que ele fala, se alguém quiser fazer a vontade, pela doutrina conhecerá se ela é de Deus. Então, longe do aspecto do mero conhecimento teórico sobre a mensagem, ele diz assim, olha, é preciso ter a disposição para obedecer a mensagem. É preciso experimentar a vivência na mensagem para você saber realmente qual é o potencial daquilo. Qual é o potencial na vida de um ser humano que está disposto a obedecer os mandamentos de Deus? Qual é o potencial de uma pessoa que está disposta a não ter outros deuses, a não fazer imagem de escultura, a não blasfemar, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar? Então veja aqui, se você não dizer falso testemunho, não cobiçar, se você estiver disposto a não fazer negócio fraudulento, não seguir a multidão para fazer o mal, no caso quando ele fala ali, por exemplo,
da questão do divórcio e novo casamento, quando ele fala da questão de ficar com a pessoa que consente com que você siga aquilo que acredita dentro do cristianismo. Então veja, nós só teremos a noção disso no momento em que obedecermos. Enquanto não estivermos em obediência a isso, nós não estamos libertos naquele aspecto. E aí, por fim, ele fala em São João 17:17. Então perceba que a importância e a necessidade de se contextualizar aquilo que lê. Não é? Eu acho que nós já passamos da época de ficar lendo versos isolados. Né? Quando a lição coloca um verso, acho que nós já passamos da época de lermos só aquele verso isoladamente e tentarmos entender a Bíblia só através tentarmos explicar aquilo que está ali baseado só naquele verso isolado. Jesus não disse o discurso de João 8 ali só para que as pessoas focassem no verso 32 e saíssem tendo conclusões fora do contexto do que ele disse. Então, ele disse aquilo num contexto. As pessoas ouviram o discurso como um todo e não apenas aquele verso. Esse verso faz parte de um raciocínio que Jesus desenvolveu. Assim como todos os versos da Bíblia fazem parte de um raciocínio desenvolvido pelo autor e inspirado pelo próprio Deus. Isso quando Deus não fala diretamente, né? Assim diz o Senhor e vai ditando lá que algumas vezes aconteceu assim, mas a maioria das vezes é o quê? Deus inspira o seu servo e o seu servo vai escrevendo, inspirado por Deus. Ele vai desenvolvendo um raciocínio inspirado por Deus. E quando nós não estudamos esse contexto, nós simplesmente negamos, anulamos todo esse raciocínio desenvolvido pelo próprio escritor e substituímos esse raciocínio pelo nosso próprio raciocínio. Nós contextualizamos algo da nossa cabeça, ao invés de buscarmos o contexto da própria Bíblia, né? Vamos lá em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ver um pouco do que está antes ali, não é? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, todas as tuas coisas e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado, neles. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E por que o mundo os odiou? Porque eles pregaram a palavra, obviamente, né? As pessoas que dizem assim, falar é fácil para quem fala qualquer coisa, para quem fala o que é agradável às pessoas. Vai falar o que desagrada às pessoas. Vai pregar uma mensagem impopular para você ver se é fácil. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Quando ele fala que eles não são do mundo, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, ó, eles não querem servir o que o mundo determina. Eles querem seguir a ti, eles estão seguindo a ti. E ele fala ainda, para continuar nesse processo, ele fala, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado e como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste. Então veja só, quando ele fala santificar na verdade, união na verdade, é o quê? Terem todos em mente que a união deve estar baseada nas Escrituras, e não uma união baseada em conveniência de um grupo, conveniência de uma igreja, não. É a união baseada na verdade, a união baseada nas Escrituras. Por isso é importante nós termos em mente que não adianta nada nós termos estudado todo esse contexto de Apocalipse
Se nós não considerarmos que a autoridade das Escrituras está acima da autoridade da igreja, qualquer que seja a igreja, inclusive a nossa. Nós só existimos como igreja para exaltar a Deus e mostrar ao mundo a sua palavra. É isso que nós somos. Mostrar pela teoria, pela nossa pregação, falada, escrita, e mostrar pela nossa vida, pela nossa vivência. Então nós nos submetemos a Deus e, consequentemente, nos submetemos à sua palavra. Nós existimos para pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Pregar a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Não são as Escrituras que existem para se sujeitarem a nós, para serem sujeitas à nossa vontade. A nossa vontade existe para estar sujeita àquilo que Deus determina. Não é? Então veja, quando nós vimos João 8,32 dentro do seu contexto, João 7,17 dentro do seu contexto, João 17,17 dentro do contexto que ele está ali, nós entendemos que nós devemos buscar todos unidos, entender cada vez mais o que Deus espera de nós e que está escrito na Bíblia, que está nas Escrituras. E a partir daí vivermos essa união. E é assim que nós devemos viver. Haverá um outro tipo de união. Já existe, na verdade. O inimigo ele sempre busca um outro tipo de união, que não é a união baseada na autoridade das Escrituras. É a união baseada na autoridade de um outro poder. É a união baseada na vontade das pessoas. Então veja, nós devemos buscar a união que Deus requer de nós, e não a união que nos seja mais conveniente. Se nós buscarmos uma união por mera conveniência, porque está bem assim, porque aí a gente não tem problema, aí fatalmente nós vamos cair na união errada, na união em que as pessoas vivem conforme as suas vontades, em que elas são embriagadas em mentiras, em que um poder se apresenta como o poder de Deus, não sendo o poder de Deus, faz com que elas vivam uma vida muitas vezes totalmente contrária à vontade de Deus, ou parcialmente de acordo com a vontade de Deus, mas rejeitando aberta, voluntária, deliberadamente outros pontos que basicamente têm o mesmo efeito no que diz respeito à salvação. Então veja, tudo isso é muito importante, né? Tudo que nós estudamos até agora deve nos fazer refletir. Nós devemos pregar e viver a mensagem, independente do que isso venha a causar. Né? É assim que nós devemos agir. A reforma continua. Nos últimos dias, Deus levantou um povo que se inspira nos reformadores do passado, que tem a Bíblia como seu único credo, Cristo como fonte de salvação, o Espírito Santo como única fonte de força e o retorno do Senhor como a consumação de suas esperanças. A Bíblia como seu único credo, Cristo como fonte de salvação, o Espírito Santo como única fonte de força e o retorno do Senhor como a consumação das esperanças. As mensagens dos 3 anjos deram origem a esse movimento. Os 3 anjos de Apocalipse 14 se unem a um 4º anjo em Apocalipse 18. Então veja, todo o contexto aqui da lição de terça-feira é o que nós já estudamos, inclusive, nas 2 últimas lições, a 11 e a 12. O selo de Deus é a marca da besta, a importância de termos firmes na nossa mente os ensinamentos. Em Apocalipse 18:1, quais são as 3 coisas que João disse sobre esse anjo? Veja também Abacuque 2,14. O anjo que desce da gloriosa presença divina na sala do trono do santuário foi encarregado de proclamar a última mensagem de misericórdia. O texto diz que o anjo tinha grande autoridade. A palavra grega para autoridade é exousia. Jesus usou essa palavra em Mateus ao enviar os discípulos, dizendo que ele havia dado autoridade sobre os principados e poderes do mal. Ele os enviou com o poder divino para ser vitorioso na batalha. Mais uma vez enviou, mas dessa vez com toda a autoridade. Lá em Mateus 28, 18 e 19. No céu e na terra, ou seja, Jesus disse, né? É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vamos lá, Apocalipse, né? 18:1 e Abacuque. Veja lá. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória.
clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Nós já lemos, né? Porque todas as nações beberam vinho da ira da sua prostituição, e os reis os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, ou seja, como esse poder de alguma forma agradou a maioria das pessoas, fez com que elas se enlameassem cada vez mais dos seus pecados, fez com que elas se aceitassem cada vez mais do jeito que elas eram, sem nenhuma preocupação em mudança. Então, ele foi bastante agradável. E veja, é uma situação o engano é tão grande, ao ponto das pessoas realmente, até um risco do povo de Deus que estava ali se contaminar, que Deus diz assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Percebe a grande dificuldade aqui? Ou seja, a situação é tão drástica que Deus fala: olha, se vocês não querem ser participantes do que vai acontecer com eles, se afaste ao máximo, né? Inclusive, Paulo tem um texto muito parecido, né? Que é 2 Timóteo. Vamos ver se é 2 Timóteo 3,5, né? Vamos ver aqui. Olha só. Veja só a semelhança entre o contexto do que o Apocalipse fala de sair daquele povo e o que Paulo fala a Timóteo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá pessoas, homens, né, pessoas amantes de si mesmos, avarentos, presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes a pais e mães, ingratas, profanas, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadoras, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus. E olha o ponto extremamente perigoso. Olha todas essas características aqui. Agora olha, aqui eu vejo que é a mais perigosa. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E aí ele fala, né, dá algumas características. Os se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levados por várias concupiscências, aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Então, veja a grande semelhança, né, das coisas aqui para nós termos o devido cuidado aqui. Vamos em Abacuque 2,14. Olha só, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja só. Ai daquele que, para sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adicionas a bebida ao teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti. A ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá. Destruição das feras te amedrontará. Então veja, esse é um contexto de grave advertência. E aí ele fala, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, e como as águas cobrem o mar. E quando ele fala da terra receber, se encher da glória do conhecimento de Deus, ele está dizendo o seguinte, é Deus retribuindo todos os males. É isso que ele está dizendo aqui, né? Dentre outras coisas,
contexto de Abacuque 2, mas veja que o contexto imediato do verso é um contexto de grave advertência. Aqueles que conseguem alguma coisa baseados no pecado, na mentira e por aí, e assim sucessivamente. Então, quais são as coisas que Deus diz sobre esse anjo lá em Apocalipse 18, no verso 1? Ele fala que é um anjo de Deus que tem grande poder, né, que ilumina a terra com a sua glória e que ele clama fortemente no verso 2, né, e com grande voz. E aí ele fala sobre a queda de Babilônia. O anjo desce de maneira gloriosa, desce da gloriosa presença divina na sala do trono e foi encarregado de proclamar a última mensagem de misericórdia. O texto diz que o anjo tem grande autoridade, como nós lemos, né? Então essas são as características do anjo, ou seja, Deus, ele concede a sua palavra para iluminar o mundo. E veja que o se encher da glória de Deus lá em Apocalipse, lá em Abacuque 2, está no contexto de Deus retribuindo os males que são feitos pelas pessoas no mundo. Então, iluminar o mundo com a sua glória, veja que no contexto de Apocalipse 18, ocorre no sentido de revelar os males de Babilônia ao mundo, a necessidade daqueles que querem realmente servir a Deus se afastarem e viverem e continuarem vivendo de acordo com a mensagem de Deus, para não ser participantes da condenação a que essas pessoas vão estar sujeitas. Agora vamos lá para a glória de Deus enchendo a terra, quarta-feira. Quais palavras estão associadas à glória de Deus que enche a terra, conforme a descrição de Apocalipse 18:1? O grande conflito entre o bem e o mal é também sobre a honra ou reputação de Deus. Satanás declarou que Deus é injusto, que ele exige adoração, mas dá pouco em troca. O mal declara que a lei de Deus restringe nossa liberdade e limita a nossa alegria. Vida, a morte e a ressurreição de Jesus desmascaram esse mito. Aquele que nos criou mergulhou no poço dos horrores para nos redimir. Seu caráter amoroso é abnegado a um mundo egocêntrico e sem Deus, e a terra é iluminada pelo caráter divino. Vamos lá então, Apocalipse 4:11. Veja só, digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, diante do trono ardiam as 7 lâmpadas do fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Havia um mar de vidro, semelhante a cristal. No meio e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos. O primeiro semelhante a leão, o segundo semelhante a bezerro, o terceiro semelhante a homem, terceiro animal com o rosto de homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. Esses animais, cada um tinha 6 asas, ao redor e por dentro cheios de olhos. Então veja, ele fala 7 espíritos, fala de 4 animais cheios de olhos, né? Que não descansam nem de dia nem de noite, né? Ali como fazendo uma menção a onipresença de Deus, que os olhos de Deus estão em todo lugar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando os animais davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado. Então veja aqui, num contexto em que os seres do céu, eles reconhecem a Deus como Criador, porque criaste todas as coisas, né? E o contexto de Apocalipse 4 é o contexto que vem logo após o contexto das 7 igrejas, né? E aí nós vemos aqui, deixa eu só colocar aqui coloquei errado. Capítulo 5, né? Veja que tudo no capítulo 4, falar e glorificar a Deus pela criação, é justamente a preparação para o capítulo 5, em que o verso 2 diz assim: quem é digno de abrir o livro? E aí, então, ele fala assim: olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele
ele venceu. E ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, né? O cordeiro, né? Aparece o cordeiro, que como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado do trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Então veja que, e aí existe todo um aspecto dentro desse livro, mas aqui ele ressalta aqui a importância do sacrifício de Jesus Cristo, a importância de Deus como Criador, o poder total de Deus, Deus relatado como todo-poderoso, que é digno de todo louvor. Quais palavras estão associadas à glória de Deus que enche a terra conforme a descrição? Aqui nós já lemos, né, o mal declarar e tal, e nós vemos que Deus é visto como todo-poderoso, ele é visto como Criador, ele é visto como o único capaz de resgatar o ser humano, o único capaz de conceder ao ser humano todas as informações necessárias, o único capaz de auxiliar o ser humano em todo o mistério. Então veja, e aí por isso ele usa o termo todo-poderoso, né? E aí ele vai destrinchando algumas de todas as capacidades ilimitadas de Deus, né? Leia Êxodo 33. Vamos aqui agora para Êxodo, capítulo 33, 18 e 19, como Deus revelou sua glória a Moisés e qual é a glória de Deus. Vamos começar do verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, perizeus, leveus, jebuseus. Ele fala: olha, todos esses aí que futuramente você tenha medo de ser seus inimigos, não se preocupe. Eles não vão ter poder de impedir que vocês façam o que eu estou determinando. E ele fala: uma terra que mana leite e mel. Eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel, né? Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, né? Vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu destruiria. Agora tirem os enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Chamou-lhe tenda da congregação. Aconteceu que todo o que buscava o Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé, à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. E sucedia que entrando, veja só o que ele usava aqui, e olhava para Moisés pelas costas. Sucedia que entrando Moisés na tenda, descia a coluna da nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. E depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disse: eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória.
que é aqui o verso 18. Peço que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade. Então ele fala: mostra a tua glória. Ele fala: olha, diante de você eu vou fazer passar toda a minha bondade. Diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não poderás ver a minha face. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então veja que o contexto dá a entender aqui é que quando Moisés roga para que ele mostre que Deus mostre a ele a sua glória, é que ele pudesse ver a Deus de frente a frente, Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em todo o seu brilho, em todo o seu poder. E aí Deus fala: não, isso eu não posso fazer por você, porque eu não posso te deixar que você me veja face a face, olhando para mim diretamente, mas você vai poder falar comigo como se estivesse face a face, pessoalmente, mas não me vendo necessariamente, não é? Agora vamos para 5:12, Apocalipse 5:12. Opa, nós já lemos aqui, peraí. 18 e 19 nós já lemos, né? 18 e 19 nós vemos aqui, né? Ele pede que mostre a glória, e ele fala: farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome diante de ti, terei misericórdia, mas você não vai poder ver a minha face. Então, ou seja, tudo da glória de Deus que Moisés pudesse ver, Deus mostraria. Mas ele falou: mas existe um limite para eu te mostrar, para me mostrar a você. Você vai me ver na minha glória, em toda a minha majestade e iluminação, mas você não vai poder ver a minha face. Então, o que dá a entender aqui quando Deus fala: você não vai poder ver a minha face, ele fala, ele está dizendo a Moisés: olha, eu sei que você até tem vontade de me ver face a face, mas eu não vou me mostrar a você. Eu vou mostrar limitadamente. Você vai ver a minha glória, mas não a minha glória por completo. A glória de Deus é seu caráter. A terra está cheia da glória de Deus quando estivermos cheios do seu amor. E nosso caráter foi transformado por seu amor. A glória de Deus, ela não se limita ao seu caráter, né? Então, inclusive, no contexto de que Moisés pede para ver a glória de Deus, né? Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então, ele não está falando quando o meu caráter passar, né? Então, veja que a glória de Deus, ela não se limita ao caráter de Deus. A terra estará cheia da glória de Deus quando estivermos cheios do seu amor. Nosso caráter foi transformado. A terra, nós refletiremos o amor de Deus quando tivermos o seu caráter. Mas não é que a terra necessariamente vai estar cheia da glória de Deus como um todo, não é? Ela vai estar ali, ela irá refletir a Deus, Deus poderá glorificar as pessoas ali, né? Quando estivermos cheios do seu amor, o nosso caráter foi transformado por seu amor. Revelar seu amor em nossa vida ajuda a demonstrar sua glória e seu caráter ao mundo. Então, não é que a glória de Deus seja o seu caráter, né? Mas a glória de Deus, ela pode ser mostrada ao ser humano na medida em que o caráter do ser humano estiver transformado. Então, assim, a glória que Deus pode mostrar a um ser perfeito é diferente da glória que ele pode mostrar a um ser imperfeito, por exemplo, não é? Não há glória em nossas obras, justiça ou bondade. A mensagem da justiça de Cristo soará desde uma até outra extremidade da terra. Essa é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. O que é a justificação pela fé? É obra de Deus de lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Então veja, fazer pelo homem o que ele não pode fazer. E o que Deus faz por nós que nós não podemos fazer? É só vir aqui e morrer para o ser humano pecador? Não. É transformar o ser humano, não é? Glória a Deus e não a nós, exatamente. Glória no sentido de glorificar a Deus, né?
de honrar, de exaltar o nome de Deus. Então, quando nós damos glória a Deus, nós estamos exaltando a Deus por tudo que Ele é. Quando nós falamos de Deus mostrar para nós a sua glória, não é apenas mostrar o seu caráter, mas mostrar a sua plenitude, a sua divindade, mostrar-se a nós como ele é efetivamente, não é? Então essa é a glória de Deus a que Moisés inclusive estava pedindo, né? E Deus entendeu obviamente o que Moisés quis dizer ali com mostrar a glória, né? Ele falou, olha, então quando a minha glória, ou seja, quando eu estiver passando, e era para Moisés ter exatamente, porque Deus já podia ter se mostrado de costas ali imediatamente, mas ele falou, quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. Então ele diz assim, quando eu estiver passando e estiver de frente para você, né, quando eu estiver me preparando para ficar de costas para você, é claro que isso foi tudo uma forma de Moisés entender a santidade que estava envolvido ali, né? As limitações que estavam envolvidas ali. Porque Deus simplesmente poderia ter se mostrado de costas para ele imediatamente, mas Deus fez tudo isso, colocou ali ele protegido, o protegeu, colocou a sua mão sobre ele, e depois, quando for de costas, ele permitiu que o visse. Ou seja, tudo isso aí foi um preparo de Deus para mostrar, olha, o fato de eu não me mostrar plenamente para você não quer dizer que eu não te amo, é justamente o contrário. É justamente para te proteger que eu não me mostro para você nesse momento. Não quer dizer que Deus não possa se mostrar depois. Mas veja que Moisés já atinge um nível que nenhum outro havia conseguido. Depois do pecado ali, você não vê nenhum outro conseguindo, nenhum outro ser humano ali que viveu naquelas épocas atingindo esse nível que Moisés atingiu, né? Quinta-feira, o cordeiro que foi morto. Há muitos símbolos importantes no Apocalipse. Um dragão, anjos voando no meio do céu, uma mulher montada numa besta escarlate e assim por diante. O Espírito Santo inspirou João a colocá-los na palavra. Eles têm papéis importantes na revelação da verdade. Para os que leem as palavras desse livro e as praticam. Apocalipse 1:3. No entanto, há outra passagem que aparece com frequência em todo o livro do Apocalipse. Qual é essa imagem e o que ela representa? Então, nós vamos pegar vários textos aqui de Apocalipse, começando com Apocalipse 5, 6, 8, 12 e assim por diante. Deixa eu ler o contexto primeiro, né? Deixa eu ler o comentário aqui. Como diz a introdução do livro, olha só, o que o cordeiro simboliza e por que aparece tantas vezes em Apocalipse? Essa é a última pergunta, que é a pergunta de quinta, né? E o comentário diz, como diz a introdução do livro, é uma revelação de Jesus Cristo. Ele não é só um cordeiro, mas um cordeiro que foi morto, Jesus Cristo crucificado. É o coração e alma de toda a Bíblia, do Apocalipse, das 3 mensagens angélicas. Devemos colocar intencionalmente o cordeiro que foi morto no centro de nossas doutrinas e nossa missão e no cerne de cada sermão que pregamos, cada artigo que escrevemos, que o amor revelado pelo Cristo na cruz transforme a maneira como tratamos uns aos outros. Em meio às imagens da besta perigosa, de um dragão que faz guerra, de pragas, perseguição, nós temos no centro o cordeiro que foi morto. No fim das contas, as 3 mensagens angélicas são sobre ele somente e sobre o que ele fez por nós, está fazendo e fará até o fim da história da salvação. Bom, vamos lá então para o texto, né? Primeiro Apocalipse 5, 6 e 8, nós vamos aqui, qual é o contexto? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Então esse é o contexto do livro que contém os selos ali, né? Existem os selos e ele vai desatando os selos, né? Ninguém podia abrir o livro, nós lemos, né? E aí João começa a chorar e aí o ancião fala para ele, não se preocupe, né? O leão de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. E eu então olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, né, estava ali, entre todos eles, um cordeiro. Como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados para a terra toda, ou para toda a terra, né, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra, do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. Para o nosso Deus nos fizesse reis
e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora nós vamos para verso 12, né? Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, glória, força e honra, e glória e ações de graça, né? 7:17. Então, 7:17. Aqui é o contexto dos 144.000, é o contexto ali da... Veja só, antes de falar ali dos 144.000, ele fala: vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem o mar, nem contra árvore alguma. E vi um anjo subir do lado do sol nascente, tinha o selo do Deus vivo, e clamou, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas testas dos servos nosso Deus. Dentro desse contexto, aí nós temos aqui o relato dos 144.000. Aí fala aqui sobre Deus sendo exaltado novamente, né? Prostraram-se diante do trono em seus rostos e adoraram a Deus, né? E aí nós temos então o verso 17: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Apacentará a quem? A esse povo aqui, né? O que é dito sobre eles? Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então veja, o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Agora nós vamos para o capítulo 14, verso 1. E olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e em suas testas que tinham escrito o nome do seu pai. Né? Então veja, aqui o autor está mostrando, olha quantas vezes o cordeiro é citado, olha a importância dele no contexto bíblico, né? 15:3. Vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, os que saíram vitoriosos da besta, né? Estavam juntos ao mar de vidro, tinham as harpas de Deus, estavam cantando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro. Cântico de Moisés, cântico do cordeiro. Grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os seus caminhos, né? Então veja, Deus está sempre sendo exaltado. Novamente é citado aqui o cântico do cordeiro, né? Moisés, servo de Deus, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro. Agora nós vamos para o capítulo 19, verso 7. Ele vê uma grande multidão que honra a Deus, né? Que diz, né? Aleluia, salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, né? Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Então assim, Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o respeito, todo o agradecimento, porque justos e verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra, não é? E aí ele pede para ir para o verso 7. Então veja que é um contexto todo de adoração aqui. Louvai o nosso Deus, né? E ele fala: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então, em meio a todo esse contexto de louvor a Deus, de agradecimento por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz para os seres, para todos os seres, aparece novamente a citação ao Cordeiro. 20, capítulo 21, versos 22 e 23. Aqui, né, só para... Veja, é o contexto do novo céu e nova terra. Aí fala quem pode, quem não pode, quem vai estar, quem não vai estar, né? Naquele dia, naquele momento. Fala sobre as características da cidade santa.
E aí ele fala assim: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, o que é o templo ali? É o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, veja, ele fala da grandeza, do brilho que Deus tem em si mesmo, né? Inclusive ele fala da questão de não precisar de sol e de lua, então obviamente ele está falando aqui de uma iluminação física e não apenas de uma iluminação espiritual, do aspecto do caráter de Deus, não é? E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará coisa alguma que contamine. Então veja aqui, 22, 1 e 3, só para a gente finalizar, né? Mostrou-me o rio, né? Puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E ali nunca mais haverá maldição, estará o trono de Deus e o Cordeiro. Então ele fala assim, olha, a terra será iluminada fisicamente, todos vão poder compartilhar o caráter de Deus, né, em suas vidas, todos virão aqui para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para agradecer a Deus, todos salvos, né, por tudo que Deus fez. Em meio às imagens de bestas perigosas, dragão que faz guerra, pragas, permanece à frente e no centro o cordeiro que foi morto. Obviamente não sozinho, mas o que a lição está querendo dizer é o seguinte, olha a ênfase no cordeiro aqui, né? Obviamente não é apenas no cordeiro, como se não houvesse Pai, como se não houvesse Espírito Santo, não, mas o que ele está dizendo é, olha a ênfase no cordeiro, olha como o cordeiro participa em todo o processo, né? E olha como tudo isso é feito para glorificar a Deus, sempre para que Deus como um todo seja glorificado, e não apenas o cordeiro, né? Obviamente o sentido não é dizer que o cordeiro é o mais importante, não. A intenção é enfatizar, porque para enfatizar a sua obra feita pelo ser humano, para enfatizar a necessidade de reconhecermos como Salvador, né? Para focarmos nossa visão aos evangelhos, focarmos nossa visão à palavra de Deus como um todo, e assim sucessivamente. E para terminarmos, estudo adicional. Servos de Deus, com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes e em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados, sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Assim, os habitantes da terra terão que tomar uma decisão. A mensagem será levada avante, não tanto por argumentos quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Quando ela fala não tanto por argumentos, ela não quer dizer que não haverá argumentação, que ela quer dizer o seguinte, haverá argumentação, mas haverá principalmente o poder de Deus, haverá uma argumentação bíblica, obviamente estamos falando, né, principalmente bíblica, mas haverá um aspecto lógico também. Mas o que será decisivo será as pessoas permitirem o Espírito Santo agirem nelas. Ou seja, não havendo a permissão que o Espírito Santo haja, não haverá argumento que possa fazer com que essa pessoa mude, né? As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência, mas muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de prestar obediência a ela. Porque pode ter havido, então, alguns não compreenderam e alguns até compreenderam, mas não conseguiram obedecer, não buscaram obediência, né? Agora, os raios de luz penetram por toda parte, e a verdade é vista em sua clareza. E os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendido. Isso é muito forte, né? Assim, uma transformação. Isso aqui é a verdadeira transformação. Não é adaptar nossa pregação, nosso método de trabalho na igreja e na sociedade, não. É permitir que o Espírito Santo trabalhe para que essas coisas aconteçam, né? Para que ele nos modifique e nos auxilie em relação às pessoas também. A verdade é mais... laços de família e relacionamentos na igreja não têm poder para detê-los agora. Você percebe o que significa essa frase?
Laços de família e relacionamentos na igreja não têm poder para detê-los agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Você faz ideia do que ela está dizendo aqui? E, obviamente, quando ela diz isso aqui, Apocalipse diz isso aqui o tempo inteiro, da nossa necessidade de decisão. Jesus fala isso o tempo inteiro, principalmente quando ele fala da questão de quem é a verdadeira família. Não é? Não significa que nós não devamos auxiliar e termos, obviamente, uma busca da nossa família e familiares no aspecto de proximidade, de genética, de sangue, os filhos, primos, não, mas quando ela fala, olha, laços de família, cargos na igreja, isso já não vai limitar essas pessoas. Sendo necessário abrir mão de determinados laços de família, elas vão abrir. Sendo necessário abrir mão de determinados aspectos relacionados à igreja que elas frequentam, elas vão abrir mão. Porque o que elas querem é a salvação. O que significa isso? Que para elas a autoridade das Escrituras é maior que a autoridade da igreja. A autoridade de Deus e a revelação de Deus nas Escrituras é maior do que os próprios laços familiares. Óbvio que isso não é fácil. Óbvio que isso não foi fácil para as pessoas no passado. Óbvio que isso não é fácil para nós também. Mas é uma decisão que nós temos que tomar. Até porque a única forma de alcançarmos pessoas da nossa família e familiares que estão lá fora é nos mantermos firmes, é não cedermos. A única forma de ajudarmos a igreja, quando eu falo igreja, eu falo para você que está em qualquer igreja, porque essa é uma mensagem, o que está dizendo aqui é em relação à oportunidade de todos no mundo inteiro, inclusive. Então, independente de qual igreja você venha frequentar, sendo uma igreja cristã, sendo um grupo cristão ou não cristão, independente do que você venha frequentar, é a questão de que você e eu precisamos tomar decisões. Quando estivermos em meio a uma pressão social, o que nós vamos fazer? E se essa pressão vier da própria igreja que você tiver ali e frequentar? O que você e eu vamos fazer? E se essa pressão vier de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um esposo, de um irmão, o que nós vamos fazer? Será que nós vamos ceder? Nós não podemos ceder, porque se nós cedermos, nós deixamos, além de nós nos perdermos, nós deixamos de ser um auxílio para aquelas pessoas, para que elas tenham ali alguém falando a elas, mostrando a elas o caminho. E não é fácil, que muitas vezes essas pessoas vão entender que você quer se sentir superior, quando é justamente o contrário. Se você se sentisse superior, você não iria fazer nada, você iria deixá-los ali por si mesmo. Quando você vai e adverte, dentro da igreja, dentro do seio familiar, dentro da igreja, dentro da sociedade que você está mostrando que você se importa. Só que o fato de você e eu nos importarmos, não quer dizer que nós tenhamos que ceder ao que eles estão fazendo. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe e até o próximo estudo. Vou convidar vocês para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Perdoa-nos por nossas falhas e pecados cometidos contra Ti. Nos dê a Tua sabedoria, Pai, nós precisamos muito dela. Nos dê também o Seu poder para aprender a Tua mensagem, estarmos dispostos a obedecê-la, a obedecer a Ti, a adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade, em conhecer a Tua verdade, não só em teoria, mas em prática também. E que isso seja uma realidade em nossa vida, que nós possamos estudar a Sua palavra com vontade, com dedicação, não com preguiça, não para fazer a Sua obra relaxadamente, não, mas para fazer a Sua obra como ela deve e merece ser feita, para sermos um testemunho vivo em pensamento, em palavras e em ações. É o que imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.